Graças a Deus. A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, ouvintes deste canal Mensagem de Esperança. Eu tenho uma palavra que, neste dia, vou comentar assim um pouquinho sobre a Páscoa, porque nós estamos naquela semana chamada Semana Santa, né? Mas antes de ler e comentar, eu quero pedir que você se inscreva no canal e não deixe de deixar o seu like. Então, eu quero tomar por base o Evangelho de João, capítulo 18, em versículo 28, que diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Esse é o versículo que eu quero tomar por base. Meus irmãos, a Páscoa é uma tradição judaica. E alguém vai perguntar, como e onde começou a Páscoa? A primeira Páscoa foi realizada nas terras do Egito. E nós encontramos no capítulo 12 de Êxodo tudo sobre a Páscoa. Então, a Páscoa, ela foi realizada, é a primeira Páscoa, que significa passagem, libertação, saída. Naqueles dias, o Senhor Deus ia tirar o povo israelita do Egito. E ele estava tratando com a dureza de Faraó, vindo as várias pragas. E estava para vir a última praga, que era a morte dos primogênitos. Então o Senhor mandou que Moisés fizesse e transmitisse para o povo judeu o que deveriam fazer, por isso passou a chamada Páscoa. Eles deviam, de 7 dias na semana, então, aí ficou chamado como a semana ou os dias dos pães asmos, pão sem fermento. Não podiam comer pão com fermento. Eles tinham também que separar um cordeiro ou um cabrito. E as famílias tinham, no dia determinado, que Deus ia determinar, eles tinham que comer. Não podia ser cozinhado, nem fervido, tinha que ser assado. E não podia deixar nada para o dia seguinte. Se a família fosse pequena, então poderia convidar a família, que seria o vizinho, para fazer. E o sangue daquele animalzinho, que podia ser um cordeiro ou um cabrito, devia ser espargido sobre os umbrais das portas e janelas. Ali significaria que tinha um israelita que, quando Deus mandasse o anjo destruidor nas terras do Egito, onde tivesse a marca do sangue, o destruidor não passaria. Eu quero focalizar rapidamente. Não era suficiente ser israelita, meus irmãos, mas ter a marca do sangue. E para fazer isso, então, além de ser israelita, ele tinha que ter fé para obedecer. Então, no dia determinado, então, foi determinado a celebração da Páscoa, matando o cordeiro. A morte desse cordeiro cabrito devia ser no entardecer. E assim aconteceu. Eles deviam estar preparados para viajar. E naquela noite o anjo destruidor passou nas terras do Egito. No dia seguinte eles já estão saindo. Então, isso é a Páscoa que começou no Egito. Era exclusivamente para o povo israelita, que eles deviam de fazer constantemente, se lembrando daquilo que aconteceu. Mas nos dias de Jesus, nós vemos que Jesus, nos dias dos pães asmos, ele celebrou a Páscoa. Celebrou com seus discípulos.
Mas nós notamos que ali não tem o cordeiro, porque ali não era o dia da Páscoa. E pelo que nós entendemos pelas evidências, foi numa quinta-feira. Por isso é chamada a quinta-feira da paixão, e tem a traição, tem aquele negócio todo. Então Jesus participou com eles com pão e com vinho. E também é dito para nós que é a primeira Santa Ceia. E Jesus disse, então, olha, fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Ele também deixou um memorial. Assim como a Páscoa era um memorial para o povo israelita, lembrar da libertação que saiu do Egito, então a Santa Ceia, que também era instituída naquele dia, os discípulos deveriam sempre se lembrar do Senhor, participar do pão e do vinho, que apontava para o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, até que tivesse uma ceia maior, que nós ainda estamos esperando, no reino do céu. Quando terminou tudo, e Jesus daquelas mensagens que começa daqui a pouco no capítulo 14, 15, 16, 17 de João, eles vão para o jardim do Getsemane. E aí Jesus é preso. Aquela noite é uma noite terrível, porque ele vai lá para a audiência com Anás, com Caifás, e passou a noite assim, foi esbofeteado, Pedro negou, então está tudo dentro da chamada Páscoa. E no dia seguinte, eles foram levados para o pretório de Pilatos, é aquele que eu li aqui no versículo 18 do capítulo, no versículo 28 do capítulo 18. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poder comer a Páscoa. Tem passagem que diz que era a preparação da Páscoa, porque era uma sexta-feira. No calendário judaico, então sexta-feira era chamada também de preparação. E eles preparavam as preparação para o sábado, porque no sábado não podia trabalhar, fazer isso, fazer aquilo. Então, só que nesse dia ali era preparação da Páscoa. E eles não entraram no pretório de Pilatos para não se contaminar. E nós conhecemos biblicamente o que aconteceu. Jesus foi preso, maltratado, levaram a cruz e ele foi crucificado. Importante, meus irmãos, que ele também é crucificado. Começa de manhã e às 3 horas da tarde ele está morrendo. É a hora também que normalmente o Cordeiro Pascual estaria sendo imolado. Jesus era o verdadeiro Cordeiro Pascual. Tudo que aconteceu na Páscoa judaica aconteceu, apontava para Jesus, o Salvador, aquilo que aconteceu. Então, a Páscoa é uma festa inteiramente judaica. Mas a Bíblia também nos diz que Jesus é a nossa Páscoa. Então, fala muito a respeito de Páscoa. Então, isso é importante. Então, no dia da Páscoa judaica, Jesus, o verdadeiro Cordeiro, lá no Calvário, está morrendo. E, de repente, nas casas judaicas, ele estava oferecendo seus cordeiros também, que fazia parte da Páscoa. Mas o verdadeiro Cordeiro estava lá, na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados. Esse é um breve comentário do que é a Páscoa, meus irmãos. Então, a Páscoa é uma festa, uma cerimônia inteiramente judaica. Mas da Páscoa começa, então, a Santa Ceia. A Santa Ceia é da igreja. E, a propósito, nós queremos ter o dia de estar lá no céu, participar daquela grande ceia, que não vai ser Páscoa, é uma grande ceia. E Jesus diz, fazer isso todas as vezes que comerdes e bebedes em memória de mim. Lá na Páscoa, eles comiam, matavam o cordeiro e as ervas amargosas, mas tudo em homenagem, em memorial de um passado da libertação. Então, é coisa importante nós sabemos disto sobre a Páscoa. Eu estou trazendo isso neste dia porque hoje, sexta-feira,
que é chamada agora Sexta-feira Santa, é o dia da crucificação. E seria propriamente dito o dia da Páscoa. Não é no domingo. Então, depois eu quero fazer também outra mensagem sobre o dia de domingo, a ressurreição, que nós chamamos de Páscoa. Eu estou falando assim um pouco breve, que para entrar em muito detalhe vai tomar muito tempo. Aí fica cansativo para alguns irmãos, alguns estão escutando, estão vendo na hora que vai tomando seu café de manhã, mas eu espero que sirva de edificação para entendermos o verdadeiro sentido que é a Páscoa. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente, meus irmãos, maravilhosamente. Eu quero orar. Pai eterno, te agradecemos porque Jesus é a nossa Páscoa. Te agradecemos pela salvação. Abençoa todos os teus servos que estão me ouvindo, dando graça e tenham a compreensão em andar na tua presença. Pai eterno, tudo eu só peço em nome de Jesus. Amém.